Oi, gente, aqui é a Ana Paula, tudo bom com vocês? Há quanto tempo que eu não sento pra gravar um vídeo de cenário? Eu nem sei mais gravar esses tipos de vídeo, entendeu? Mas vamos lá. Eu vim fazer o vídeo que vocês estão me pedindo sobre a compra do AP, como que foi todo o processo detalhado, valores e tudo mais. Algumas coisas, conversei com o marido, ele disse, eu não acho legal abrir assim dessa forma e tal. Vou respeitar a opinião dele, tá? Mas vou tentar responder o máximo que der. Eu deixei uma caixinha de pergunta lá no Insta, eu tenho um Insta só do AP e é nele que eu tô ativa, que é o 108.meuap. E lá eu deixei a caixinha pedindo pra vocês mandarem quais as maiores dúvidas. Eu já tinha recebido algumas dúvidas na caixinha, que era uma caixinha que eu tinha respondido lá no Insta. Mas eu reuni algumas dúvidas, algumas coisas que eu também já queria falar e vou trazer pra esse vídeo, tá? Resumindo toda a história, eu sou casada há mais de 10 anos, eu casei bem novinha, só fiz 18 anos, eu casei. Meu marido é um ano e pouco mais novo que eu, então ele era mais novinho ainda, foi a maior loucura, assim, da nossa vida. Tem toda a história nossa aqui no canal e tudo mais, mas esse não é o tema do vídeo. Porém, desde que a gente casou, primeiro a gente morou um ano e pouquinho nos fundos dos avós dele. Lá a gente pagava um aluguelzinho assim mínimo, só pra não dizer que era de graça, porque tinham outros netos que poderiam querer também uma casa de graça, então a gente pagava um valor simbólico. E depois de um ano e meio surgiu a oportunidade de morar embaixo dos meus sogros, que era onde eu morava até então, e lá eu não pagava nada, gente. Eu pagava só a taxa da água e a energia que eu usava. Mas tipo, de aluguel mesmo do local, eu não pagava nada, tá? Em 2013, eu casei em 2012, em 2013 a gente foi pra lá. E aí a gente pensou assim, agora é o momento pra gente guardar dinheiro e comprar uma casa, um apartamento, um terreno pra construir. A gente não tinha preferência, o que coubesse no nosso bolso. Porém, não é bem assim pra guardar dinheiro. A pessoa tem que ser muito organizada financeiramente. A gente sempre tinha um valor X lá no banco, só que esse valor X ele não baixava, a gente fingia que esse dinheiro não existia, mas ele também não subia, entendeu? Até subia, mas surgiu uma necessidade, eu precisei correr com o médico por causa da minha artrite, a moto do marido estragou, a gente quis botar uma divisória lá porque a gente não sabia por quanto tempo mais a gente ia ficar naquela casa e não tava legal sem ter 2 quartos. Todo ano, a cada 6 meses, era um gasto, então esse valor fazia assim, 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 mas ele nunca baixava daquele valor X. Só que aquele valor X não era o suficiente para comprar uma casa, um apartamento ou dar de entrada num terreno. Eu sei que varia muito de cidade para cidade, mas aqui onde eu moro não tem muito essa coisa de minha casa, minha vida, porque os terrenos aqui são muito caros e aí acaba se tornando caro para eles construir uma casa barata e fazer o Minha Casa Minha Vida. Então é muito difícil quando tem. E para comprar sem ser por esses planos de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, tem vários nomes, né? A entrada era absurda, sabe? A gente casou em 2012, em 2013 a gente foi morar no meu sogro. Lá pra 2015 e 2016 a gente começou a correr atrás de verdade. Tipo, não, vamos ver como é que funciona. Vamos fazer uma simulação, vamos olhar e tal. A gente olhou casa, a gente olhou apartamento, a gente olhou terreno. E tudo, gente, tudo pedia de 30 mil pra cima de entrada. E naquela época 30 mil era muito dinheiro. Não que hoje não seja, mas naquela época era muito mais. E aí, tipo assim, não, vai ser quase impossível a gente juntar 30 mil. A gente pensava assim, né? Então, a nossa intenção seria talvez comprar um terreno de uma pessoa mais próxima, que não envolvesse banco, que a gente fosse pagando um pouquinho por mês, para construir uma casinha de madeira. Daí a gente colocou isso na cabeça, a gente ia comprar um terreno e fazer uma casa de madeira. Porém, para comprar um terreno, também não é barato. A Caixa em si só financia, acho que 70%, ou seja, 30% tinha que ser de entrada. Quase que a entrada seria mais cara do que comprar um apartamento ou uma casa pronta. E para comprar assim de boca, que a gente chama, né, de algum conhecido, a maioria não era documentado, não tinha escritura, e pelo menos na minha cidade você não consegue mais colocar água e nem energia num terreno que não tenha a documentação certinha. E futuramente, se a gente quisesse passar para frente também, ia ser muito mais difícil sem os documentos, então foi onde a gente deu uma segurada. Teve algumas oportunidades de terrenos muito baratos, mas como eu falei, sem documento. Tinha alguns que já tinha água e luz instalada, mas a gente ficou meio assim porque era muito retirado. Às vezes eu pensava, pode ser retirado, não dá nada, só quero ter o meu cantinho. Mas aí a gente começava a pensar na nossa rotina, no nosso dia a dia, como que ia ficar. Então a gente agiu racionalmente e não agimos por impulso.
Só que nesse corre atrás, vê que é muito caro, vê que é muito dinheiro, os anos foram passando. Gente, quando eu vi, a gente já estava no meio de uma pandemia. Eu disse, agora mesmo que eu não vou mais conseguir. Aquela pessoa negativa, era eu me sabotando, né? Não, porque agora mesmo que eu não vou conseguir, porque com essa pandemia tudo tá subindo, o dólar tá lá em cima, a inflação, nananana. Comecei a surtar e entrei numa crise. Falei pro meu marido assim, gente, parece que todo mundo consegue, só a gente que não. O que tá acontecendo? Será que a gente é muito desorganizado? Será que a gente é muito azarado? Sei lá, passou assim muita coisa na minha cabeça. Aí a gente falou assim, quer saber? Pra guardar dinheiro e tipo ter 30 mil, 40 mil, 50 mil lá no banco, não é fácil. Não é fácil, a pessoa tem que ser muito organizada, enfim. Não que a gente fosse desorganizado, mas a gente não era 100% como precisaria, vamos ser bem realista. A gente era do tipo assim, e se eu morro amanhã? Eu deixei de viver? Não, vamos viver, a gente guarda um pouquinho, usa um pouquinho pra viver. Só que eu sou consumista, eu sou gastadeira, eu tenho consciência disso, então como eu falei, aquele valor X estava lá, ele não baixava daquilo, mas também não aumentava. Então eu não ia chegar nos 30, 40 mil. Aí o marido deu uma ideia que na hora eu fiquei assim, cara, tu tá bem louco, né? Ele falou assim, vamos comprar um carro aí de maior valor, um carro mais popular, um carro não do ano, mas né, mais novo. Vamos investir no carro, porque a gente vai pagar a parcela dele todo mês. E depois que a gente vai com o carro quitado, a gente dá ele de entrada em alguma coisa. Eu falei, não, tu tá ficando louco? Investir em carro? Que investimento que é esse? Aí ele, não, vai por mim, me escuta, não é o melhor caminho, a gente vai perder um pouco de dinheiro aí no caminho, mas vai ser a nossa solução. Aí tá, falei, beleza. Fui meio contra, mas falei, então tá, vamos trocar de carro. Aí na época a gente pegou o nosso Focus, que era aquele Focus branco que a gente tinha, super bonito, o carro que tinha uma FIP aí de mais de 50 mil. Não era um carro barato, né? Aí na minha cabeça era assim, gente, eu moro num porão mofado, tô louca pra sair desse mofo, tô louca pra ter meu cantinho. Quem acompanha sabe o quanto lá era úmido, o quanto foi sofrido nesse quesito. E com um carrão assim, tipo, eu me sentia mal, eu não gostava da situação. Eu falava pro meu marido, eu sou contra, mas tá. E aí, isso foi em 2019, né? A gente trocou de carro, a gente tinha outro carro, mas a gente trocou por esse. Parcelinha ali de 700 e pouco a gente pagava, ou seja, a gente tava guardando 700 reais por mês. Um dinheiro que a gente não ia guardar, se fosse pra guardar de verdade, mas a gente tava pagando o carro. Era o nosso investimento. Vamos pensar assim. E aí, beleza, fomos pagando o carro, pagando. Quando chegou agora em 2022, a gente tava pra quitar ele. Daí o marido falou, agora é o momento da gente começar a olhar de novo, vamos começar a olhar terreno, casa, apartamento, o que se encaixar no nosso orçamento e quem pegar o carro, a gente faz negócio. Aí eu fiquei meio assim, falei, tá, vamos ver, né, porque eu acho que a pessoa vai pegar o carro bem abaixo da FIP, a gente vai perder muito dinheiro e não sei o quê, e ele, meu Deus, mulher, para de ser negativa, vamos atrás, vamos ver. E aí a gente passando aqui na frente do apartamento, uma colega minha mora aqui já há mais tempo, ela comprou na planta na época, né, que trabalha lá na Fleck comigo. E de vez em quando ela comentava que aqui tinha apartamento pra vender e tal, mas eu tipo, não, deve ser um absurdo. Eu era totalmente contra apartamento, porque, meu Deus, eu vou ficar o resto da vida pagando condomínio. Essas coisas assim, sabe? Daí a gente passando aqui na frente, ele já tava pronto, já tinha gente morando. Eu não comprei na planta, essa foi uma das perguntas de vocês. Bem no comecinho lá, em 2015, 2016, a gente olhou alguns na planta que ficariam prontos só em 2019, tipo, ia levar 3 anos, mas nada deu certo. Na época a gente tentou dar outro carro que a gente tinha também, mas não dava ainda o valor. Enfim, eu já tava desolada, né, com tudo isso. Aí a gente passou aqui na frente e tinha um lá em cima, acho que no 9º andar, com uma placa de vende-se. Daí o marido disse, vamos entrar em contato, vamos ver e tal. Aí eu peguei e chamei no WhatsApp. Daí tá, era um cara aqui da cidade mesmo, ele falou o preço e tal. Só que ele não queria pegar carro e negócio, ele queria dinheiro. Aí tinha outro aqui no 1º andar, que era o 107 aqui do lado, que inclusive eu acho que tá vazio até hoje. Que o rapaz tinha se separado, então ele queria vender, só que ele queria 70 mil de entrada e ele não pegava carro, ele queria dinheiro. Como eu falei, o dinheiro a gente não tinha. Aí, essa minha colega botou no grupo aqui do condomínio, perguntando e tal, e surgiu um monte de gente. Daí ela mandou o meu número e as pessoas começaram a me chamar. E um chama, outro chama, conversa com outro. A gente conversou com uma menina do 2º andar, que já tinha cozinha e ar-condicionado no apartamento. O preço tava legal, só que ela ficou meio assim de pegar o carro, disse que ia ter que ver com o marido e não sei o quê. Aí a gente até ia levar o carro pro marido dela ver, ia vir olhar o apartamento, só que o apartamento tava sem luz, daí tinha que ser de dia, daí tinha que ser no final de semana. Aí sabe quando não encaixa as coisas? A gente queria ver, queria negociar, mas eu já tava ficando nervosa. Aí por fim me chamou o Djalma, que é o
antigo dono desse apartamento. Vou falar bem o nome aqui mesmo, não sei se algum dia ele vai assistir esse vídeo. Ele entrou em contato comigo, falou que ele tinha 2 apartamentos pra vender, o do primeiro andar e o do quinto. Primeiro momento eu não queria primeiro andar, eu falei, não quero morar no primeiro andar, nossa, eu via prós e contras de morar no térreo, tipo, não quero. Mas vamos ver sem compromisso, vamos ver o do quinto, pensei comigo. Só que quanto mais alto, mais caro, né? Então, assim, o do quinto andar, ele era 20 mil mais caro do que esse aqui do primeiro. Porém, o meu prédio, ele tem um esquema aí, que eu já mostrei no Instagram e vou mostrar no vídeo do tour, que eu não sei qual que vai primeiro, se é esse ou o tour, que o prédio fica num terreno, como se o terreno fosse assim. Aí nessa parte aqui tem o salão de festa e aqui tem o primeiro andar, em cima do salão de festa, certo? Só que na verdade eu tô no segundo, não sei se vocês vão entender. E daí a gente entra lá por trás do apartamento, a gente entra no térreo, vem reto, já tá na nossa porta, só que se sai na janela a gente tá no segundo andar. É bem louco, assim. Quando ele tentou me explicar eu não entendi nada, só acreditei vindo aqui olhando. E pra mim, que tenho sinofobia, que pra quem não sabe é medo irracional de cachorro, sim, gente, eu tenho medo de cachorro. Pior coisa pra mim é você dizer, mas ele não morde. Não adianta falar, gente, é um medo irracional que eu tenho desde criança, tá? Então, enfim, mas não é o tema do vídeo. Mas pra mim, que tenho esse medo, eu pensei, o primeiro andar vai ser melhor porque eu não preciso ficar dependendo de elevador. Porque vai que eu entro no elevador e tem um cachorro dentro do elevador. Tipo, eu já pensei nisso, entendeu? A cabeça já vai a milhão. Aí, como eu falei, também era 20 mil mais barato. E ele falou assim, não, eu pego o carro. Eu pego o carro de vocês. Tá, mas tu nem viu. Não, eu pego o carro pela FIP. E a FIP do carro tava na faixa ali de 55 mil, vamos colocar. Pego pela FIP. Eu falei, quê? Como assim? Quando esmola demais, o santo desconfia, né? Isso a gente se falando pelo WhatsApp, ele me ligou e tal. Eu disse, não, eu pego o carro de vocês, vamos lá olhar o apartamento no final de semana e tal. Daí a gente veio, olhou o apartamento, gostamos. De começo eu achei pequeno, fiquei meio assustada, tipo, meu Deus, que minúsculo, não tem varanda. Como é que eu vou fazer com a roupa de graxa do marido? Não vai dar certo, sabe assim? Bem louca. Era eu. Ansiosa, nervosa, ele já falou de cara, como tu é ansiosa, menina, descansa, relaxa, pensa que vai dar certo, e eu super agoniada. Isso foi em maio de 2022 agora. Aí a gente já nem quis mais conversar com ninguém, a gente já seguiu conversando com ele sobre esse do primeiro andar. Conversamos, negociamos, ele baixou um pouquinho o valor do apartamento que ele realmente estava pedindo, porque o carro estava entrando em negócio, então, né, ficaria bom pros dois lados e tal. E o valor do carro dava o valor da entrada na nossa simulação. Tipo, se a Caixa financiar tanto, a gente dá o carro por tanto, mais ou menos fecha o valor. Isso tudo na nossa ideia, a gente não tinha ido na Caixa ainda. Aí ele falou, não, fica tranquilo, o antigo dono do AP. Manda foto dos documentos no WhatsApp pra mim, que na segunda-feira eu vou mandar pro pessoal da Caixa, eu tenho uns conhecidos lá, eles vão fazer uma simulação. Ansiedade a mil, isso foi num sábado, né, que a gente olhou o apartamento e tal, e daí eu botei na minha cabeça que eu queria esse apartamento. Eu sou do tipo assim, 8 ou 80, ou eu quero ou eu não quero. A roupa de graxa do marido, a minha sogra falou que lavava pra ele, ela falou, pode deixar a máquina aqui, que é uma máquina mais velha, eu lavo pra ti, bem tranquilo, só dá o sabão, ela falou assim, de resto eu me viro. E eu falei, cara, é Deus nos ajudando, é uma luz no fim do túnel, é agora que eu vou ter meu apartamento, aquela ansiedade, aquela agonia. Aí tá, chegou segunda-feira, o cara mandou a documentação pra fazer a simulação, porém a folha de pagamento do Josué, do meu marido, era bem abaixo do que ele realmente ganhava. Foi um negócio aí, ele já tá lá na empresa há muito tempo, e daí foi ficando, não foi atualizado, enfim, e é algo que pra gente não fazia nenhuma diferença. Então, chegou na hora de financiar um apartamento, fez muita diferença. Porque se a renda dele tivesse certa, daria tudo ok com o valor que a gente precisava. Como tava bem abaixo, não aprovava. A gente teria que dar, no mínimo, aí uns 100 mil de entrada, e é uns 100 mil que eu não tinha. Eu tinha um carro de 55, né? E mais aquele valor X do banco, mas que ainda não chegava. E a gente também não queria ficar sem dinheiro, porque tem parte de documentação, tem todo um trâmite, tá, gente? Pra comprar apartamento, não é só a entrada. Então a gente já sabia que ia ter esse custo, então a gente falou, não, pera lá, também a gente não pode torrar esse dinheiro. Mas de qualquer forma, não chegava. Aí ele falou assim, não, mas fiquem calmos, gente, o apartamento vai ser de vocês. Ele assim, o apartamento vai ser de vocês, eu quero fazer negócio com vocês, eu quero ajudar vocês. Já falei que eu pego o carro, pra mim o carro, né, vai me servir aí pra negócio, vou ficar com ele um tempo, também tô precisando, já vi que ele era um cara de negócio ali. E ele ainda brincou, tipo, cuida do meu carro enquanto tá contigo, não sei o quê. E eu, tipo, cara, tem que dar certo. Agoniadíssima, nem dormindo mais, isso já tinha virado pra junho, né, maio pra junho ali, porque foi bem no finalzinho de maio. Aí a gente esperou virar mais um mês pra ter a folha do Josué atualizada.
né? Ele pediu pro patrão atualizar a carteira dele, daí tinha que esperar a próxima folha. Daí aquele medo de talvez não dê certo, porque vai ter só uma folha com o valor certo e as outras ainda vai estar abaixo. Mas ele falou, não, fica tranquilo, a Caixa vai mais pela última folha, o importante é o FGTS que vai estar depositado e tal. Naquela agonia, esperamos passar o mês pra vir a outra folha do marido, esperamos mais uns dias pra cair o FGTS do abençoado me cai errado. Eu não sei que rolo que deu lá na empresa dele, que pagaram um mês anterior, repetido, tipo, caiu 2 vezes no mesmo mês e não pagaram o mês que era pra pagar. Falei, cara, não é possível. Não é possível. Aí tive que esperar mais uns 15 dias ele estornar, pagar o FGTS certo, pra daí a gente tentar de novo. Aí tá, beleza. Pra quem não sabe, a Caixa financia 30% da tua renda. Então vamos pensar assim, se tu ganha R$1.000, a Caixa vai no máximo fazer uma parcela de R$300 pra ti. É assim que funciona o cálculo, 30% do que tu ganha. Então somando a minha renda com a renda do Josué, a gente poderia até 30%... Oi, querida. Até 30% da nossa renda a gente poderia financiar. E, enfim, eu pensei assim, não, cara, vai dar de boa agora. A nossa renda junto tá bem ok, vai dar tudo certo. Eu tava já me tranquilizando que ia dar certo. O pessoal da Caixa entrou em contato comigo dizendo que ainda não aprovava o valor que eu precisava, mesmo com a renda dele certa. Por quê? Ele tinha férias vencendo naquele mês e o patrão jogou tudo na folha. Férias, não sei o quê. A folha dele veio uma bagunça. Aí a Caixa falou, não, porque a gente não pode se basear pela folha sim, porque a folha ficou muito fora, porque o FGTS também deu muito alto por causa das férias, nanana. Ah, deu surtei. Eu falei, não, pera lá, gente. A base do salário, a base de cálculo do FGTS, não é isso que importa pra vocês? Porque é isso que ele ganha. Se esse mês veio férias, se esse mês veio desconto, se ele botou um atestado, se ele recebeu a menos, isso não importa. Vocês têm que se basear pela base de cálculo do FGTS. Não é assim que funciona? Ah, já, tipo, discuti, assim, já falei, se é pra chutar o balde, vamos chutar esse balde também, que eu já tô com raiva, eu também já não quero mais. Aí... Falei e fui pro antigo dono do apartamento e falei pra ele também. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eles estão enrolando demais, pra mim não dá, vamos tentar financiar pelo Bradesco? Ah, porque eu tô de saco cheio, né? Aí ele ficou tipo, não, imagina, calma, não é assim, vamos esperar mais um mês, vamos esperar mês que vem que o FGTS dele vai cair certinho. E aí eu falei, quem garante que mês que vem vai cair certinho? Todo mês é uma surpresa, a Caixa todo mês é uma desculpa, cara, é porque não é pra ser eu assim. Quando foi no dia seguinte, a Caixa me liga falando, a gente consegue aprovar tantos, fica bom pra ti? E era o tantos que eu precisava. Eu falei, é sério? Com a folha do jeito que tá? Sim, com a folha do jeito que tá, a gente consegue financiar tantos. Quer isso fazer? Vamos dar sequência? Vamos dar sequência na documentação? Tu tem que vir aqui assinar, nananana. Surtei, né? Meu coração já disparou. Pleno horário de almoço, meio-dia, eu fui lá correndo. E aí a gente já assinou lá a papelada, a simulação pra dar entrada, daí vai lá pro Distrito Federal, pelo que o cara me explicou, lá eles analisam todos os documentos, vê se tá tudo certo, e em 15 dias eles retornariam com 100%, tipo, não, agora não tem mais volta, vamos dar sequência. 15 dias de agonia, esperando esse bendito sim. Mesmo sabendo que tava tudo certo, eu tinha medo de dar alguma coisa errada no meio do caminho. Aí esperei esses 15 dias entrarem em contato comigo falando, aprovou mesmo, tá? Agora não tem mais volta. Agora é só a gente fazer todo o trâmite, que leva aí em torno de 40 dias. Depois desses 40 dias, você ainda vai dar entrada na documentação, o cartório tem mais 30 dias. E depois de todo o trâmite do cartório, que a Caixa vai liberar a entrada pro Djalma, pro antigo dono. Eu fiz as contas na minha cabeça e falei, gente, esse financiamento vai se estender por 4, 5 meses, pelo que eu tô vendo. Isso era em julho, né? Que deu tudo certo e beleza, vamos dar entrada de verdade. Aí tá, assinamos o resto da papelada, enfim, e ficamos esperando esses 40 dias aí que a Caixa tinha pra finalizar todo o trâmite pra mim poder, de fato, dar entrada na documentação, fazer, de fato, o apartamento ser meu, porque na verdade o apartamento é da Caixa, né? Mas passar pro nosso nome o financiamento. E aí tá. Quando fazia mais ou menos, acho que uns 20, 30 dias, nem chegou a dar um mês, já deu certo da gente ir lá assinar o contrato. Meu coração a mil. A parcela ficou bem 30% do que a gente ganha. E querendo ou não, ficou uma parcela alta. Não ficou parcelinha de 500 pila, Minha Casa Minha Vida, não. Ficou uma parcela bem altinha, tá? Eu não vou expor totalmente os valores, acho que, né, vou dar uma segurada nessa parte. Mas é uma parcela alta em vista de uma pessoa que não pagava aluguel e não tinha esse custo, vamos pensar assim, né? E hoje eu tenho esse custo. Mas eu tava tão feliz que eu ia ter algo que era meu, a gente botou na ponta da caneta,
Falamos, quer saber? Vai dar tudo certo. E aí fomos lá assinar o contrato. Isso já em agosto. Pensa, gente, desde maio essa agonia. Cheguei na caixa, assinamos o contrato, eu tremia, parecia que era mentira. Eu falei, gente, é sério, depois que assinar isso aqui não tem mais volta, não tem perigo da caixa ligar e dizer que deu tudo errado. E eles, não, fica tranquilo, agora é só assinar e levar no cartório e finalizar com o cartório. Daí o cartório lá de registro de imóveis tem 30 dias pra fazer o processo. Só que daí o antigo dono foi muito bonzinho. Ele falou assim: não, eu entrego a chave pra vocês. Eu não nem vou esperar sair documentação, sair dinheiro. Eu não preciso do apartamento, ele tá lá parado. Então eu entrego a chave pra vocês. Porém, vocês me entregam o carro. Que até então a gente não tinha entregado o carro pra ele ainda. Aí beleza, entregamos o carro, chave do carro pra lá, chave do apartamento pra cá. Daí foi onde quem acompanha aí o Insta do AP sabe. Eu vim limpar, eu contei que eu tinha comprado, eu tava surtando, né? Parecia mentira, não tinha caído a ficha ainda. E ficamos sem o carro. Aí começou aquele desespero, porque eu ainda morava longe. Hoje o apartamento aqui é perto do meu serviço, mas a antiga casa que eu morava era bem longinho. Aí aquela agonia de acordar mais cedo, ver se não tá chovendo, se tinha que botar capa de chuva, se não tinha, se tava frio, se não tava, porque em agosto ainda tava bem friozinho, e nós só de moto, mas eu pensando assim, é por uma boa causa, vai dar tudo certo e tal. E a gente ainda ficou, né, um mês lá nessa outra casa, até de fato a gente se mudar pro apartamento. Deu mais de um mês, na verdade, porque teve o processo do cartório ali de 30 dias, que levou mais ou menos uns 30 dias. E teve o processo da gente comprar os móveis. A gente teve que comprar tudo, a parte de móveis. A gente só não comprou eletro, essas coisas, né? Micro-ondas, forno, geladeira. A gente trouxe os mesmos. Máquina de lavar não foi trazida a mesma porque deu pane na minha máquina assim que a gente tava pra se mudar. Ela começou a vazar um óleo. E aí a gente já deixou ela lá pra minha sogra lavar as bendita da roupa de graxa do marido. Porque meu marido é mecânico de caminhão, pra quem não sabe. E aí, como tava vazando o óleo, era pra lavar a roupa com óleo, eu falei, fica aí, tudo certo, você joga a roupa dentro, ela vai sair lavada, porque a outra que a gente tinha que bater, centrifugar na mão e tal, então era um trâmite a menos pra ela. E daí tive que comprar uma máquina nova, e móveis eu tive que comprar tudo novo, porque como eu falei, eu morava num porão, vamos dizer assim, embaixo dos meus sogros, e era muito úmido, muito mofado. Eu falei pro Josué, eu não vou levar nada mofado pra aquele apartamento, nem sonhando que eu vou botar coisa mofada naquele apartamento todo branquinho, novinho, não, sem chance. Aí a gente fez o orçamento aqui na minha cidade. Oi, querida, vamos parar de chutar o tripé. A gente fez o orçamento aqui na minha cidade, a gente ia gastar em torno de uns 12, 13 mil pra comprar tudo do mais simples e só o essencial. E na internet a gente ia gastar 7 mil. Então eu comprei tudo no site da Magalu, então teve o processo de esperar chegar. Essa minha colega que trabalha comigo, que mora no apartamento, ela paga uma babá pra cuidar das crianças, então a babá dela ficou com a chave, recebeu tudo pra mim, que foi uma mão na roda, gratidão até hoje, se você estiver me assistindo, Maria. E... enfim, aí até chegar tudo, até montar, o meu pai que foi montando pra gente aos poucos, a gente vinha aqui de noite, às vezes a gente vinha final de semana, tem os horários certos que pode ou não pode fazer barulho, então se estendeu aí e a gente só se mudou no dia 24 de setembro, desde maio todo esse processo. Eu não falei valores, né, vocês devem ter percebido que eu falei tudo bem por alto e eu sei que às vezes esse é o maior interesse de vocês. Eu vou falar o valor do apartamento e vou falar quanto que a gente gastou com documento e quanto que a gente paga de condomínio. Eu não vou falar a parcela do apartamento, porque é o 30% da renda, e aí entra uma questão de coisas, então eu prefiro não abrir isso. Mas vamos lá. O apartamento, ele era 240 mil, esse do primeiro andar. Lembra que eu falei que tinha um no quinto? Era 260. Então, assim, quanto mais alto era mais caro. E aí, 240 ficava bem dentro do valor do carro versus o financiamento. E aí encaixava melhor, então a gente financiou o AP por 240, o carro entrou por 55, vamos botar 50 mil, e aí a gente financiou a diferença com a Caixa, aprovou a diferença que a gente precisava. De condomínio hoje a gente paga R$150, eu sei que esse valor pode variar aí com virada de ano e tudo mais, mas hoje ele é R$150 fixo, e daí a água, que geralmente eu tô pagando só a taxa, que tá em torno de uns 30 e pouco, e mais o gás, que também é o que eu uso. Também tô gastando em torno de uns 30 e pouco de gás. Então vamos dizer aí que eu tô pagando R$210 mais ou menos de fatura de condomínio, já com a água e o gás que eu gastei incluso. E daí a parcela do AP no valor X que desconta todo mês lá da nossa conta da Caixa. A gente teve que abrir conta conjunta que a gente não tinha, também foi todo um trâmite.
Aí eles queriam oferecer um seguro de vida. Não, tu tem que fazer esse seguro, é R$2.000. Tipo, tinha que desembolsar R$2.000 na hora e dar na mão deles. Daí eu falei, não, mas eu não quero seguro de vida, eu tô comprando um apartamento. O que seguro de vida tem a ver? Ah, é porque vai cair os juros, não sei o quê. Tá, e se eu não fizer esse seguro, como é que fica? O que eu pago a mais por isso? Ah, porque o teu financiamento vai ficar 12 mil mais caro. Não, não tem problema, é 12 mil que vai se diluir aí em 30 anos? Pode ser, eu não vou dar 2 mil agora pra fazer nada de seguro de vida, que eu não tenho condições pra isso, entendeu? E não fiz, tá? Então fica aí de dica pra vocês. Eles vão querer oferecer de um tudo pra vocês financiar e eles poder, meu Deus, fazer vocês se enfiar em cartão de crédito, em seguro, isso, aquilo. Gente, não quis, tá? Eu fiz a conta poupança lá mesmo, poupança não, a conta conjunta, porque a gente era obrigada a ter, mas de resto que eles foram oferecendo as duas coisas eu não quis, tá? Parte de documentação, a gente gastou mais ou menos R$9.000, tá? O apartamento já tinha toda a documentação pronta, a gente só tinha que transferir ela para o nosso nome. Só que como ele tá financiado com a Caixa, era 2 tipos de documentação. Eu ia ganhar um desconto lá por ser primeira compra, a Caixa me deu um papel para assinar, mas no fim chegou na hora, o papel não foi válido, porque eles falaram que isso tinha que estar no contrato e não sei o que. Daí eu não quis discutir, porque já tinha passado o prazo. E deixamos como ficou. Então, num todo, a gente pagou um pouco lá na hora, um pouco depois, na hora que ficou pronto. Num geral, assim, de documento, a gente gastou mais ou menos uns R$9.000, tá? E os móveis, aí, como eu falei, foi em torno de R$7.000, tudo no site da Magalu. Nem tudo era vendido e entregue em Magalu, mas tudo foi no site da Magalu. E quando eu fizer o tour do AP, como eu falei, não sei qual que vai primeiro, eu vou mostrando os itens que eu comprei e falando um pouquinho sobre cada um. E se os links ainda estiverem disponíveis, eu deixo na descrição do vídeo, tá? Porque os preços saíram bem em conta. O único problema é que teria que pagar um montador à parte, mas o meu pai montou pra gente. Então, um beijo, pai, se você estiver me assistindo. Eu acho que não, meu pai não assiste essas coisas, mas ajudou bastante também. Samara, que trabalha comigo, não sei se vai estar vendo esse vídeo, ela veio aqui me ajudar a limpar, foi uma mão na roda, porque, assim, eu não comprei na planta, como eu falei. Quem comprou na planta foi o antigo dono, só que ninguém nunca tinha morado. O apartamento tava aqui fechado, parado, pós-obra, desde que tinha sido entregue um ano antes. Então eu entrei nele pós-obra, assim, tipo, tinha cimento no chão, pra vocês terem noção, eu tive que raspar de faquinha. E aí limpamos tudo, deixamos tudo prontinho pra receber os móveis, enfim. E foi esse o trâmite, gente. Se a gente calcular maio, junho, julho, agosto, setembro, até se mudar, enfim, terminar tudo, foram 4, quase 5 meses, porque eu me mudei já no finalzinho de setembro. Mas deu tudo certo. Então, assim, quando eu digo que eu não indico o que eu fiz, eu não te indico assim, ah, não, em vez de guardar dinheiro, compra um carro. Não, não indico fazer isso. Mas foi o que funcionou pra gente. Foi a forma que a gente teve pra fazer, né? Como eu falei, a gente ficou sem o carro por 2 meses, praticamente. Aí meu pai tava querendo vender o carro dele e encaixou o negócio com a gente. Ficou mais fácil fazer negócio direto com meu pai. E aí a gente deu uma entradinha, assumiu as parcelas, mas é uma parcela um pouco mais baixa do que a gente pagava do outro carro. Então a gente consegue pagar tranquilo junto com a parcela do AP e pelo menos não estamos sem carro. Não é um carro, meu Deus, que lindo, né? É um Megane... Esqueci o nome, parece um carro de funerário, eu digo, né? Ele é bem grandão, assim. Mas é bem confortável, tá servindo super, não preciso mais me preocupar se tá chovendo, se não tá. Então, assim, né? Hoje eu tô, graças a Deus, no meu cantinho, no meu AP. Ainda falta muita coisa, muita decoração, muito quadro. Eu quero, assim, né, deixar ele bem do meu jeitinho, mas falta tempo. Por enquanto eu não tô podendo. Quem acompanha sabe que eu era louca das comprinhas na Shopee. Hoje em dia eu tô economizando ao máximo. Eu tô com um jogo de cama, gente. 2 lençol e um edredom. É o que eu tô tendo. E eu sinto falta de comprar as coisas. Eu fazia conteúdo com as comprinhas, né? E eu até dei uma desanimada por isso. Tipo, poxa vida, cara, não tô comprando mais nada, não tô gravando mais nada. Mas faz parte, eu sei que faz parte do processo realmente. A gente tem que abrir mão de algumas coisas pra conseguir outras. Se eu não fizesse isso, eu não teria conseguido comprar o AP, né? E fui muito grata aos meus sogros pelos quase 10 anos que a gente morou embaixo da casa deles, mas infelizmente era muita umidade. Muita, eu não aguentava mais. Sabe o que é você entrar em casa e o cheiro de mofo arder o nariz? Você botar um lençol limpo hoje, amanhã o lençol já está fedendo mofo? Era assim. E hoje, graças a Deus, tudo limpinho, tudo novinho, eu consigo manter o AP limpo. Tinha achado ele muito pequeno no começo, mas já acostumei. O fato de não ter varanda não me incomoda em nada. Tô usando a secadora, não aumentou minha energia. É aquela secadorinha de cabide, mas quebra um galhão. E é isso, gente. Resumindo a compra do AP, o processo que vocês queriam saber. Falei alguns valores, mas
o valor da parcela eu realmente não vou abrir. Foi isso, né? Vocês perguntaram também prós e contras de morar no apartamento. No começo eu achei que eu ia estranhar por causa das regras e tal, mas, gente, bem tranquilo. É só seguir a regra que não tem segredo, né? Questão de barulho, respeitar. Às vezes eu vejo o pessoal discutindo lá no grupo, tal andar barulho, não sei o quê. Gente, eu não escuto nada aqui no meu, tá? Então, assim, não tenho vizinho embaixo. Embaixo do meu apartamento tem o salão de festa, então quando tem festa eu me estresso um pouco, porque o pessoal às vezes dá uma avacalhada. Mas não tem o vizinho embaixo, então se arrastar uma cadeira, uma coisinha, é um pouco mais tranquilo do que quem mora nos andares pra cima, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu não sentava pra papear com vocês. Ficou com mais de 30 minutos o vídeo. Espero de coração, com muito carinho, que vocês assistam, tá? E é isso. Um super beijo. Mais uma vez eu digo, sigam o Insta do AP. Por lá eu tô postando coisas mais em tempo real. Tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui pra mim que eu vou respondendo vocês ou me chama lá no Instagram que a gente conversa, tá certo? Curte o vídeo pra mim saber que você gostou, que foi útil. E é isso. Beijinho, tchau!